não vejo como pode ser possível você fazer uma campanha poderosa, uma campanha estrategicamente pensada, sem fazer uso dos gatilhos mentais. E, cara, quando você domina gatilho mental, quando você absorve o princípio dos gatilhos mentais, e quanto mais você usa os gatilhos mentais, você vai perceber que a forma de comunicação ela é intencionalmente pensada e estruturada para fazer com que as pessoas fazem duas coisas a nosso favor. Primeiro, prestar atenção e, em segundo, agir, tá bom? Então, vamos lá. Antes de falar dos gatilhos mentais, deixa eu definir para você ter clareza o que é ou o que são gatilhos mentais, tá? Gatilho mental é uma espécie de ferramenta de linguagem, cara. Quando a gente fala ativar os gatilhos mentais, são recursos, ferramentas de linguagem que a gente tem que fazem duas coisas muito importantes no marketing. Talvez as coisas, não vou nem falar as duas mais importantes, talvez as duas necessárias. Agências de marketing passam horas pensando nas suas campanhas para ter êxito em dois pontos, dois objetivos principais, que é fazer com que a pessoa, o receptor da comunicação, a pessoa que está do lado de lá da comunicação, preste atenção no que você está falando, porque se a pessoa não prestar atenção no que você está falando, o seu marketing não está sendo eficiente. Então, a primeira coisa que os gatilhos mentais fazem é chamar a atenção do lado de lá, da pessoa que está recebendo a sua mensagem. E a segunda coisa, mais importante, que a ferramenta de linguagem faz, e que é o desejo de qualquer agência de marketing, de toda a campanha de marketing, né, tem como objetivo fazer a pessoa agir. Com as ferramentas de linguagem, com os gatilhos mentais, quando você usa gatilhos mentais, isso aumenta a probabilidade da pessoa agir, que está ouvindo a sua mensagem, agir ao seu favor. Você consegue conduzir a pessoa a agir da forma ou para o caminho que você deseja. Tá? Você consegue, de forma intencionalmente pensada, persuadir o outro lado, tá bom? E a gente vai falar sobre isso, tá? Porque o nosso cérebro, ele processa muitas informações ao longo do dia. A gente está a todo momento tomando decisões, a gente está a todo momento explicando, tentando entender a explicação de alguém, porque fica processando aqueles dados. Aliás, você só está me ouvindo agora e você só está prestando atenção em mim agora porque o seu cérebro está processando todas essas informações que eu estou passando para você. Soma ao longo do dia todas as mensagens que você recebe, mais as tomadas de decisões que você tem ao longo do dia inteiro, desde a hora que você acorda, que você pensa, que você olha no relógio, se você vai levantar, desliga o alarme, não desliga, está na hora de levantar, não dá para eu ficar mais 5 minutinhos, então eu tenho que levantar, aí você levanta, vai procurar a roupa, né? Escolher a roupa que você vai usar, que você vai vestir. Aliás, eu só uso camisa preta por causa disso, que eu não tenho que ficar escolhendo, tomando a decisão de qual roupa eu vou vestir no dia. São pequenos detalhes, né, que você vai, ao longo de um dia, ocupando o seu cérebro a todo momento. Depois que você decide a roupa que você vai vestir, você vai tomar um café, o que você vai comer no café da manhã, como vou comer café, vou tomar um café, vou tomar um suco, você fica todo o tempo processando, cara, seu cérebro fica o tempo todo processando, e tem uma hora que ele procura atalhos, porque ele não dá conta de processar tantas informações. Seu cérebro não dá conta de tomar todas as decisões racionalmente para você. E ele começa a buscar atalhos, para ele não ter que processar aquela informação. E esses atalhos
são exatamente os gatilhos mentais que a gente vai ativando. Então, eu vou falar de alguns gatilhos que eu considero, para mim, os preferidos, que eu nunca deixo de usar nas minhas campanhas, e você vai entender que eles são, sim, atalhos que o seu cérebro usa para tomar decisões. Por isso que, num primeiro momento, ele é poderoso porque ele chama a atenção das pessoas, porque ele faz o cérebro das pessoas pegar exatamente esse atalho, principalmente para agir a nosso favor, agir influenciado idoneamente por nós para tomar a decisão que a gente quer, porque a gente ativa intencionalmente alguns gatilhos, alguns atalhos para o cérebro da pessoa pegar a direção de um caminho para tomada de decisão, tá bom? Então, quais são... Cara, é muito louco isso, né? Olha, eu estou falando de gatilhos mentais, da forma que o cérebro trabalha para tomar decisão, e com um monte de artistas, né? Professores de dança. Cara, mas isso é que faz você ir para o próximo nível. Porque dar aula de dança, seja qual for a sua modalidade, tem um monte de gente fazendo também. Por mais que você busque a sua capacitação técnica, metodologias e programas diferentes e tudo, tem pouca gente fazendo isso que você está fazendo aqui agora. Esse é o nosso propósito, inclusive, né? É ativar e deixar você mais presente para isso, tá? Você começar a entender por que aula experimental, quando você anuncia aula experimental, não funciona. Você vai começar a entender isso. Por que, cara, eu passo um mês inteiro lá na luta para fazer meia dúzia de matrículas, quando faz. E, de repente, você ouve pessoas aqui falando, aqui, né, alunas do Mestre Dança, falando que fizeram 20 matrículas em horas, 30 matrículas, algumas fizeram mais de 50 matrículas, com as campanhas, com as vivências, com as nossas estratégias, porque elas estão entendendo isso. Elas entendem a importância e o conceito de gatilhos mentais, que é uma peça de uma campanha, não é a única, é uma peça de uma campanha bem estruturada. Então, seguindo, como que a gente pode usar eticamente, idoneamente, tá? De maneira responsável, os gatilhos mentais para direcionar a pessoa para fazer uma ação, uma tomada de decisão que nós desejamos que ela faça, que nesse caso é o quê? Que faça a matrícula. Então, assim, quando eu falo no sentido de persuasão, cara, eu quero sim que você faça a matrícula. Se você não quer que a pessoa faça a matrícula, nem faz campanha, gente. Entendeu? Não vem com essa de que, mas como assim direcionar a pessoa para tomar decisão a nosso favor, de acordo com aquilo que a gente quer, Juliano? Eu não quero que faça a matrícula, é para fazer as pessoas darem esse passo, tomar a decisão de fazer a matrícula na sua aula, na sua turma. Entende? Só que a gente faz isso eticamente. A gente faz isso com responsabilidade. É um compromisso, né, que a gente tem. São valores que, pelo menos eu, e espero que todos que entram para a comunidade borbulhante do Mais Que Dança tenham também como um valor grande, alto, prioritário nas suas ações, tá bom? Então, ética, transparência, idoneidade, tá? São valores indispensáveis, tá bom? Então, a gente faz isso tudo, a gente usa, assim, os gatilhos mentais para direcionar as pessoas a tomarem a decisão que a gente quer para agir, para dar o próximo passo, que no nosso caso é o quê? Fazer a matrícula, tá bom, gente? Nada de errado com isso, tá? E como que a gente faz isso? Vamos lá. Qual é o primeiro gatilho mental, tá? Que já faz você entender que é um gatilho mental que eu curto muito. É um dos gatilhos mentais, inclusive, que eu mais uso, que é o gatilho mental da prova. É o gatilho mental da prova. O que é o gatilho mental da prova? Indo direto ao ponto, sendo objetivo, cara, gatilho mental da prova são testemunhos que a gente tem de pessoas, que a gente pede muitas vezes para as pessoas darem testemunhos verdadeiros, porque senão, como eu falei, né, aí
não interessa se ele não for verdadeiro, mas são testemunhos que provam que aquela aula, que aquela turma, que aquilo que a gente está anunciando numa campanha funcionou para essa pessoa que testemunhou. Funcionou para ela. Cara, se vai funcionar para o outro, a gente não sabe, que cada um é um. Então, vamos lá. A gente está falando aqui de vários métodos, né? Falando de estratégias, apresentando resultados possíveis. Cara, quantas pessoas já vieram aqui e falaram dos seus resultados, né? Com as nossas estratégias, com fazendo vivências, etc. Cara, são vários. Isso é um gatilho mental, né, da prova. Porque funciona, isso é inquestionável. Que funciona, funciona. A gente tem centenas já de alunos que estão tendo resultado com as estratégias do Mais Que Dança ao longo de 1 ano e meio. Eu mesmo tenho muitos resultados com as exatas estratégias que eu compartilho com vocês. Então, e eu tenho como provar isso. Tenho como provar aqui com números, com o meu sistema. Se você vier aqui fisicamente, presencialmente, né, nas nossas unidades, você vai ver o que está acontecendo e tal, mas, cara, não é possível, né, a gente fazer isso todo mundo. É o Brasil inteiro que vem aqui ver isso. Então, a gente tem o quê? Tem as provas, é o gatilho mental da prova, que tem outras pessoas espontaneamente e muitas outras vezes também direcionadas e fazendo os depoimentos a pedido, porque, acontece da pessoa chegar aqui e falar, Juliano, nossa, funciona, cara, fiz lá fiz aquele lançamento de transição de planos mensais para plano top e faturei, sei lá, quantos mil-reais e tal. Falei, que legal, cara, fala mais sobre isso para mim. E aí, quando a pessoa acaba de falar, olha, cara, tudo bem eu compartilhar isso que você falou para mim com outras pessoas, eu não fiz, eu não direcionei nada, tá tudo bem eu compartilhar isso com outras pessoas, tá? Isso é um gatilho mental, é uma prova, é um testemunho, é um gatilho mental poderoso. Na maioria dos casos, eu vou preferir a adição de provas na minha campanha e acredito que elas são muito mais eficientes do que as próprias descrições e informações técnicas do meu produto, da minha aula. Eu considero muito mais poderoso eu adicionar, vou repetir, eu penso que é muito mais poderoso eu adicionar provas nas minhas campanhas, ativar o gatilho mental da prova, com testemunhos das pessoas. Isso é muito mais eficiente, na minha opinião, do que eu ficar apresentando descrições, informações técnicas da minha aula, da minha turma. Porque, cara, lembra que eu falei que o nosso cérebro, ele passa a maior parte do dia ou o dia inteiro tomando decisões, pensando, fazendo o quê? Escolhas para nós. E aí, eventualmente, ele busca atalho. E aí, quando ele vê ouve uma pessoa falando, cara, eu sou aluna do Mais Que Dança, nossa, esse final de semana eu fiz lá a minha vivência incrível, cara, fiz 37 matrículas em 6 horas. O cérebro, ele interpreta isso. Ele vai transcrever isso, ele pega isso como um atalho. Ele fala, peraí, funciona. Estou ouvindo uma pessoa que fez isso e que funcionou. Então, é bom. E, de fato, é. Por isso que a gente tem que usar os gatilhos mentais com responsabilidade, com transparência, né? Até porque a médio e longo prazo, se você distorcer isso, se você não for responsável, ele vai deixar de funcionar com você e mais, ele ainda vai te queimar. Porque você passa a ser o quê? Charlatão, você passa a ser mentiroso. E aí, até se você voltar a ser verdadeiro nos seus depoimentos, com as pessoas, fazendo isso com responsabilidade e tudo mais, é difícil você resgatar. Então, gente, o gatilho mental da prova é um deles. É aquilo, tem que ser extremamente verdadeiro nos depoimentos. Quando eu peço testemunho de alguém, que eventualmente eu peço e sugiro que você faça a mesma coisa. Às vezes você está passando no corredor da sua escola, e aí vem uma mãe falar da aula, elogiar a aula, elogiar o seu espetáculo, elogiar a professora. Cara, pega isso já
como um gancho, fala, nossa, cara, pô, você não sabe como que eu estou feliz em receber esse seu depoimento. Cara, você se importa de gravar isso comigo agora? Para eu compartilhar isso com outras pessoas? Eu faço, a gente faz isso na Âmbar. Eu tenho dezenas de depoimentos lá na Âmbar, de pais, de mães, de alunas, falando de espetáculo, falando da estrutura, falando da aula, falando do atendimento, tem todos os tipos de depoimento, que a gente está com esse radar ligado. Tá? Só que quando a gente pede o depoimento, a gente fala, olha, mas eu preciso que você seja extremamente verdadeiro no seu depoimento, porque se não for, para mim não serve. Né? Isso tem que ser muito bem pontuado. Então, esse é um gatilho mental poderosíssimo. Como eu falei, eu prefiro adicionar provas, o máximo que eu puder, de provas, de testemunhos das pessoas, ou outros tipos de prova que você pode apresentar, resultados que você pode apresentar, depende, né, de cada produto, depende de cada situação, a maneira de você provar pode ser diferente, né? Não é exclusivamente com depoimentos, né? Cada um tem a sua. Eu posso provar, por exemplo, eu tive uma campanha que eu fiz, uma vivência que foi emagreça dançando. Aliás, essa foi a minha promessa, tá? Emagreça dançando. Então, como que eu provo isso? Eu posso provar que dá para você emagrecer dançando e que na nossa metodologia da aula que a gente está ofertando para as pessoas emagrecerem dançando, eu posso ter pessoas fazendo depoimento, falando, nossa, eu faço o ByteDance há 3 meses e perdi 6 quilos nesse período. Eu faço há 1 mês e perdi 5 quilos. Já perdi 1 quilo, 3 quilos, sei lá quantos quilos desde que eu comecei a fazer as aulas aqui na AMA do ByteDance, não sei o que, tal. Isso é uma forma de eu provar, tá? Com testemunho. Agora, eu também posso provar com foto, não posso? Isso é uma coisa que, inclusive, esse nicho, né, de emagrecimento faz muito. Eles botam o antes e o depois, né? Bota a pessoa antes lá, de frente, de perfil, né, com aquele top, com uma roupinha, né, para que mostre mais as circunferências, né, das pessoas, mostra antes de começar a usar o produto que essa pessoa está ofertando, né, da campanha dela, e mostra depois que ela começou a usar. E aí depois ela está lá, né, com menos peso, né, com menos circunferência, né, mais magra, enfim. É uma forma de provar. Tá? Aí, de novo, sendo idôneo, com responsabilidade. Tá? Então, o gatilho mental da prova, para mim, é um dos mais preferidos por mim. Tá? E outro gatilho mental poderoso pra caramba, um gatilho mental que eu uso demais, que é inclusive o contraponto do que é o próprio gatilho, né? Que é da escassez. Então, eu não tenho escassez para usar esse gatilho, eu uso ele pra caramba, tá? O gatilho mental da escassez. Cara, não me pergunte por quê, mas é assim que funciona. Todos nós, eu, você, dá mais valor àquilo que é escasso. Pode parar para pensar. Você dá mais valor àquilo que é escasso. Se você está procurando, sei lá, vamos dizer que você está procurando uma casa para alugar nas férias. Você vai viajar, vai passar um final de semana lá, uma semana lá na praia, e aí você está procurando uma casa, encontrou uma casa, nossa, que está dentro daquilo que você programou. Casa legal para caramba, com um orçamento dentro da sua expectativa, viabiliza para você. Cara, tá perfeito, né? Quando você olha lá no anúncio, é perfeito para você. E aí, quando você liga enfim, até talvez para agendar uma reunião ou para pedir mais informações, se a pessoa do outro lado chega para você e fala assim, vamos dizer que você vai lá, só prefeito aqui de exemplo, vamos dizer que você queira ir lá visitar essa casa. Você fala, pô, esse final de semana eu vou estar aí também, então eu queria aproveitar para visitar a casa, pode ser? Aí a pessoa fala assim, claro, para mim, eu moro aqui do lado da casa, é a hora que você quiser, tá tudo bem, eu só preciso ver na agenda a disponibilidade.
porque tem outras pessoas que também agendaram para visitar a casa nesse sábado. Cara, essa frase muda tudo. Você fica pirada, você fica maluca quando você ouve isso. Se a pessoa chega e fala assim, claro, você pode vir a hora que você quiser, eu estou aqui do lado, é só chegar, você me dá um toquezinho, me chama no WhatsApp e eu vou lá e te apresento a casa. Isso é uma coisa. A outra, ela falar, claro, você pode vir sim, só me diz a hora, porque eu preciso ver na agenda que tem outras pessoas que também desejam visitar a casa nesse sábado. Cara, isso deixa você pirada, piradona. Você fala assim, putz, então dá para eu ir um dia antes? Não vou sábado, dá para eu ir sexta? Porque você quer a oportunidade de ver antes, porque, cara, se você gostar, você tá dentro, né, de tudo aquilo que você planejou. Então, assim, escassez é algo que deixa a gente, primeiro, a gente valoriza mais o que é escasso, e dois, a gente tendencialmente, a gente tendencialmente age na tomada de decisão favorável àquilo que a pessoa do outro lado tá querendo que a gente faça. Então, vou repetir. A probabilidade da gente agir em favor daquilo que a pessoa está ofertando para nós, ou está desejando de nós, passa a ser muito maior quando eu sei que aquilo é escasso. Então, o que nesse caso a pessoa quer? Alugar a casa, não é fazer matrícula, né? É alugar a casa. Quando existe escassez nisso aí, ou seja, cara, eu só tenho essa casa, né? Não tem mais do que uma. Agora tem 10 pessoas querendo alugar para esse sábado. A chance de alguém tomar decisão já imediatamente é muito maior do que se não tivesse ninguém interessado na casa. Então, não me pergunte por que isso acontece, mas é cientificamente comprovado, tá? Estudos da neurociência estuda isso, né? Daí vê o neuromarketing, eu não vou detalhar, não vou aprofundar nisso aí não, mas são atalhos que o nosso cérebro pega, que ele busca para isso, tá? E outra coisa, como que a gente dá mais valor para as coisas que são escassas? Vou dar outro exemplo, tá? Vou dar outro exemplo. Não sei quem tem filho, né? E muitas vezes até se você for parar para pensar, você faz isso inconscientemente às vezes, tá? Sem perceber. Mas vamos lá, vamos pegar as crianças. Com criança, então, isso acontece demais. Imagina a criança, quando você está ali, sei lá, ele quer pipoca, quer bala, né? Alguma coisa que ele queira comer, uma besteirinha lá que ele gosta. Quando aquilo tá num saco cheio, cara, ele não está dando, a criança não está nem dando muita importância para aquilo, né? Tá aquele saco cheio, está comendo. Se tiver eu que tenho 2 filhos, vejo muito isso, né? Duas crianças, né? O Tó e o Gael, um de 5 anos, acabaram de fazer agora, um 5 e o outro 8. Inclusive, eles fazem no mesmo mês de aniversário. Cara, quando tem algo ali em quantidade, eles ficam de boa ali. Se é um saco de bala, como eu falei, eles vão comer, um oferece para o outro. Quer, Gael? Não? Então, você quer? Pá, fica aquela coisa. Agora, se eu pego esse mesmo saco de bala e enfio a mão lá e tiro a metade, ou mais da metade, deixo meia dúzia de bala lá, cara, eles não só são crianças, né? Claro que eu estou presente para isso, já vou direcionando eles, né? Já coloco eles presentes para esse tipo de coisa. Mas vendo 6 balas, ou eles são duas, não vai ter essa coisa de um ofertar, oferecer para o outro, e mais, eles começam a comer mais depressa, porque ele fica com medo do outro pegar aquela que está no saco. Ele pega uma e já está de olho na outra, para não pegar antes, né? O outro não pegar antes, porque eles ficam malucos, porque começou a escassez. Começou a escassez. Tá? Outro exemplo, né, de escassez e como que a gente valoriza. Por que diamante vale o preço que ele tem? Porque é escasso. É mais difícil ter diamante do que prata. Simples assim. Simples assim. Por que tem pedras mais preciosas do que as outras? Porque aquela que é mais preciosa é mais difícil de ser encontrada. Por isso que ela vale mais. Só por isso, cara. Se você for parar para pensar, uma pedra, tipo assim, joia.
Cara, o que é joia? Você tem lá, para mim, por exemplo, não é uma coisa que eu não me chama tanta atenção, sabe? Cara, é uma pedra, um metal, sei lá, é ouro, é não sei o que lá. Outro exemplo, por que que tem alguns peixes que são mais caros do que o outro? Por que que lagosta é caro? Por que que camarão VG é caro? Né? O quilo de um camarão VG é mais caro do que camarãozinho miúdo, enfim, de, de mar. Eu não sei, eu não conheço muito, não sou entendedor de camarão, mas eu sei que camarão VG, camarão VM, sei lá, são aqueles camarões grandes que eu quero dizer, eles são mais caros, isso eu sei. Né? Um prato de lagosta, ele é mais caro. Por quê? Porque a lagosta é escasso. Você não encontra lagosta fácil no mar, né? Pelo menos na minha região. Não é fácil de encontrar lagosta. E então se torna mais caro, é escasso. E onde eu quero chegar? É a mesma coisa, cara. A gente vai aprender, é isso aí. A gente tem que lidar com as nossas turmas gerando escassez, mas escassez real. E aí que está a grande parada. Já viu? Para pensar quantas vezes você já anunciou assim. Você coloca lá, sei lá, um cartaz, ou faz um panfleto, ou já fez, né? Você coloca assim, matrículas abertas, vagas limitadas. Beleza. Vou falar que são vagas limitadas, de certa forma, é uma escassez. Só que, cara, fica o ano inteiro aquela faixa ali de vagas limitadas e nunca acaba. Nunca acaba. Então, é uma falsa escassez que você está gerando ali. Sem perceber, tá, gente? É porque vocês não estavam presentes para isso. Vocês não estavam presentes para isso, tá? Ou muitos de vocês não estavam. Então, assim, quando for gerar escassez, é para gerar escassez verdadeira, que tenha mesmo, que exista mesmo. Agora, só o fato de você deixar um cartaz, o mesmo cartaz ou a mesma informação meses ali na sua escola, porra, cara, já não existe essa escassez. Que escassez é essa que nunca acaba, né? Uma escassez de meses. Faz sentido? E aí você, nesse caso, gera até um efeito contrário. As pessoas acabam desconfiando dessa informação, porque a gente também não é, né? O cérebro ele é muito inteligente, tá bom? Ele é muito inteligente. Ele não perde essa, ele busca esses atalhos, mas algumas coisas podem não fazer sentido para ele. Ele desconfia daquilo. Ele desconfia. Como assim? Como assim vagas limitadas? Eu passei aqui 2 meses atrás e eram vagas limitadas, nunca acaba, né? Então, quando você disser vaga limitada, gente, é vaga limitada mesmo. Ou, se não tem, eu ensino a gerar escassez real para você poder fazer isso. Então, por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Vou dar um exemplo de como você gera escassez aonde teoricamente não existe escassez, tá? Vamos pegar aulas online. Aulas online. Existe escassez para aulas online? Numa primeira avaliação, numa avaliação rasa, fisicamente não existe limitações para uma aula online. Não existe. Você pode matricular quantas pessoas você quiser numa turma online. Eu posso botar 10, posso colocar 50, posso botar 1.000. Estou falando numa análise rasa, né? Eu não tenho espaço físico que vai limitar a quantidade de pessoas. Você pode até falar, Juliano, mas se você botar 1.000 pessoas na aula online, fica difícil de você acompanhar. Sua aula vai ser uma porcaria, porque vai estar cada um fazendo de um jeito, você não vai conseguir acompanhar. Isso é outra história. Eu posso, por exemplo, botar 100 professores nessa mesma aula online, só para ficar ali, ó, olhando, só para ficar monitorando as pessoas. Existem outras formas de resolver isso, mas o que eu quero dizer é que fisicamente não tem limitações. Já dentro de sala de aula tem, né? Se eu falo assim, cara, são 20 vagas, ponto, só são 20 vagas. Não dá para eu colocar mais pessoas ali dentro. Né? O espaço não me permite isso. Beleza, mas vamos voltar aqui. Mas, Juliano, como que eu gero escassez, então, em aulas online?
Tem como, são as estratégias. Por exemplo, eu posso falar que as 5 primeiras matrículas, os 10 primeiros matriculados, as 10 primeiras vagas, vai ter uma condição especial. Já criou uma escassez. Só vai para 10. Entende o que é o gatilho mental? É isso. Então, gente, eu preferi vir com 2 gatilhos mentais e falar mais a respeito deles do que falar superficialmente de um monte. Agora, tem vários outros gatilhos mentais, tá? Vários outros. Lá no treinamento Mais Que Dança, eu falo que eu acho que de pelo menos 10. Lá no desafio, eu vou falar de outros também, mas tem o gatilho mental da prova social, da antecipação, gatilho mental da urgência, gatilho mental do evento, gatilho mental da garantia, gatilho mental da especificidade, gatilho mental da comunidade. Tem vários gatilhos mentais, tá bom? Só que eu vou ficando por aqui com esse tema. Agora vai lá e faz.